Olá, eu sou Marcos Barros, esse é o nosso canal Geoide. E o SWIFT, o SWIFT dos Estados Unidos bugou, está bugando assim rapidamente e olha só, isso está deixando a Casa Branca com as orelhas e os cabelos em pés. Então vamos lá, vamos entender o que é esse SWIFT que está bugando no mundo e esse SWIFT que pertence aos Estados Unidos da América praticamente. Olha só, no final da Segunda Guerra Mundial nós tivemos uma bipolaridade hegemônica no mundo. De um lado, os Estados Unidos e os aliados, os países que o acompanhavam, dito capitalistas, do outro lado, os países da União Soviética, de ideologia socialista, totalmente contrária aos Estados Unidos. E isso perdurou durante algumas décadas, até aí os anos 80, com o fim da União Soviética. De lá para cá, os Estados Unidos basicamente se assenhorou, se tornou hegemônico no mundo inteiro, dominando não só do ponto de vista militar, como xerife do mundo, mas também do ponto de vista econômico, dando as cartas do jogo internacional da economia, principalmente através do SWIFT e do dólar. Sua moeda que se transformou em referência para as transações internacionais entre todos os países, as empresas, todo o comércio feito no mundo. O que é na realidade esse SWIFT? Veja só, é um sistema de pagamentos interbancários que os países que importam, exportam seus produtos, suas commodities, na hora de receber o dinheiro da venda que foi feita ou pagar pela compra que foi efetuada, tem que ter os recursos disponíveis nesse sistema para poder efetuar suas transações. E olha só, tudo feito em dólar. Desde os anos 50, 60, quando se criou o chamado petrodólar, que os Estados Unidos fez associação com a Arábia Saudita e outros países ali do Oriente Médio, para poder dar proteção militar, em troca de que o dólar, o petróleo fosse a referência nas todas as transações comerciais de compra e venda de petróleo no mundo, que praticamente depois todas as transações comerciais de qualquer produto importado ou exportado por país ou empresa em qualquer lugar do mundo passou a ter referência só como dólar. Ou seja, se você tem dólar, você compra, se você tem dólar, você vende, se você não tem, você está fora do comércio internacional. E o SWIFT era um sistema de pagamento que geria essas transações entre todos o comércio mundial de importação e importação entre as nações, entre as grandes empresas. Ora, com o dólar como referência, servindo de lastro para o mundo, deixando o ouro de lado, porque antigamente essa referência era feita pelo ouro, esse lastro era dado pelo ouro. Agora não, porque eu vou lhe dar uma explicação. Você vai comprar uma casa no banco e o banco diz, você precisa dar alguma coisa em troca. Ou você vai fazer um financiamento, você precisa dar alguma coisa de garantia. O banco não pode lhe emprestar esse dinheiro sem garantia. Aí você pode dar um bem móvel seu, ou um carro, por exemplo, ou um imóvel, a depender do valor que você queira. Então, esse laço das transações, essas garantias, tudo feito em dólar, dava aos Estados Unidos o direito de ele, digamos assim, gerenciar o comércio e a economia do mundial como ele bem quisesse e entendesse. Se você tem muito dólar, você tem toda a garantia. Se você não tem dólares, você não tem garantia. E como ele é que fabricava o dólar, então todas as garantias para eles estavam dadas. Ele mantinha, entre aspas, a estabilidade da economia mundial, dando uma certa estabilidade ao mercado, E o mercado podia agir livremente, comprando, vendendo, ganhando dinheiro e fazendo o jogo econômico dos Estados Unidos. Olha, com o passar das décadas, o SWIFT, ou seja, esse sistema de pagamentos feito pelas instituições bancárias internacionais que são manipuladas e gerenciadas diretamente pelo governo norte-americano, passou a ser uma arma para os Estados Unidos. Por quê? Olha só, para você ter respaldo junto
as transações do comércio internacional, você precisa ter reserva de dólares, ou seja, você precisa ter aquele lastro ali garantido que você pode pagar por todas as transações que você está fazendo se alguma coisa der errado. Então, os países, eles fazem uma tal das reservas cambiais, ou seja, é uma poupança que fica em bancos internacionais, garantindo toda a movimentação, todo o comércio feito por aquele país. No caso do Brasil, por exemplo, temos uma reserva de mais de 320 bilhões de dólares. E países ricos têm reservas imensas, que é o que dá garantia para que suas transações sejam, digamos assim, aceitas, garantidas, né, no mundo inteiro. Isso se tornou arma, porque como os Estados Unidos passou a usar esse SWIFT, o dólar, e passou a usar também essas reservas cambiais como arma. Porque vamos ver o caso do Irã, por exemplo. Olha, o Irã passou a ser tido pela Casa Branca como país inimigo, mas o Irã vende petróleo, o Irã compra produtos de outros países, o Irã negocia com empresas. E então o que é que a Casa Branca faz? Ela pressiona os bancos internacionais que estão sob o seu domínio para que simplesmente bloqueiem, aí vem as chamadas medidas econômicas, né? Bloqueiem os recursos do Irã para que ele não tenha acesso a esses recursos, o que deixa ele, de certa forma, no mercado vulnerável, porque aí é como se ele não tivesse reserva para poder garantir suas transações, seus negócios. Ao mesmo tempo, ele fala, a Casa Branca pressiona as empresas e outros países, dizendo, se você fizer negócios com o Irã, eu vou fazer sanções econômicas agora contra você, eu vou bloquear seus recursos internacionais, suas reservas cambiais, eu vou tirar você do SWIFT, você não compra e vende para mais ninguém. E aí as empresas ficavam com medo de fazer negócios com o Irã. Essas são as chamadas sanções econômicas que os Estados Unidos sempre utilizou para poder, digamos assim, subjugar, pressionar e pisar naqueles países que eles consideravam inimigos. Ao longo das décadas isso funcionou muito bem, muito. Então os Estados Unidos já fez sanções econômicas contra vários países do mundo, contra o Irã, contra o Iraque, contra Cuba, recentemente contra a Rússia, só que no caso da Rússia eles se deram muito mal nessa história. Prenderam mais de 300 bilhões, né, bloquearam da Rússia. Esse dinheiro, inclusive, agora, eles já falam até em gastar esse dinheiro, né? O Macron estava falando em gastar esse dinheiro, a Alemanha também apoiando, por conta dos gastos que eles tiveram com a Ucrânia. Ora, veja só, a reserva cambial de um país é fruto de toda a produção interna do país, da riqueza produzida por aquele povo. Você pega esse dinheiro, porque ele está depositado em bancos internacionais, sob sua jurisdição, e você bloquear e depois usar esse dinheiro e gastar, é roubo. Isso é roubo internacional, é roubo de um patrimônio estrangeiro, e óbvio que a Rússia não vai aceitar nada disso. No caso aí agora, o que nós estamos vendo é que o SWIFT bugou. Por que bugou? Veja bem, o mundo multipolar hoje já não cabe mais a hegemonia norte-americana. E com sua economia em baixa, com sua perda de digamos assim, poderio militar diante das outras nações, os outros povos estão buscando alternativas. Ou seja, o processo de desdolarização, a saída do sistema dólar como moeda de referência nas transações internacionais, é grande parte hoje, digamos assim, necessidade primordial de muitas nações. O caso do BRICS, por exemplo, né, que vem trabalhando de forma acelerada na construção de uma moeda própria, única, para realizar todas as transações entre os países membros do bloco sem ter que usar o dólar nessas transações. Agora, recentemente, por exemplo, a própria Rússia saiu de dentro do SWIFT. A China, que é um dos países que tem maior poderio comercial do mundo, também está deixando o SWIFT. E nessa sequência, todos os demais países do bloco. Olha, o Brasil já compra e vende soja para os chineses sem a necessidade do dólar. Fugindo do sistema SWIFT, que os Estados Unidos sempre utilizou
com arma contra os seus inimigos. E a China lançou no mercado agora um outro sistema yuan com base na sua moeda digital, muito mais rápido, muito mais eficiente, praticamente instantâneo nas transações comerciais, para que os países deixem o SWIFT, se não totalmente, mas parcialmente, pelo menos nas transações feitas entre os países do bloco BRICS, que está crescendo muito. Esse ano, acredito que mais de 40 países devem entrar para o bloco, ou seja, vai se criando todo um arcabouço hegemônico fora do dólar, abandonando o SWIFT norte-americano e deixando a economia dos Estados Unidos muito em maus lençóis, numa situação muito complicada, porque é acostumado a querer impor sanções, regras, força através da economia, não só das armas. Ele se vê agora totalmente perdido no contexto do mundo multipolar internacional. Daí essas loucuras que o Trump vem fazendo, tentando se manter à força de qualquer forma, com tarifas, com isso, com aquilo, dando tiro para todo lado, mas só acertando o próprio pé. Não há volta atrás. O SWIFT é realmente um sistema bugado, que não interessa mais aos grandes países produtores e comerciantes do mundo, nem muito menos aos pequenos, que sempre sofreram, né, as sanções estadunidenses. Agora a situação é outra. Agora não tem mais SWIFT para poder impor sanções a país nenhum. Então perde-se a hegemonia econômica, fica só agora as bombas nucleares que os Estados Unidos têm. A pergunta é, eles vão ter coragem de jogar essas bombas? Porque eles não são o único que detém o poder bélico nuclear. Aí vem a grande questão. É a derrocada do império, que não tem para onde correr. Nenhum império sobrevive 1000 anos. Roma até conseguiu, mas a gente tem que ver o contexto de Roma bem diferente. Hoje as transações globais são muito mais rápidas. O avanço científico e tecnológico transformou a dinâmica do planeta numa vertente muito diferente, ou seja, a história acontece todos os dias, não é mais ao longo dos séculos. E os Estados Unidos nunca conseguiriam ficar 1000 anos, não no mundo moderno, hegemônicos e donos do planeta como eles queriam. SWIFT bugou. Agora é o mundo multipolar de transações multicomerciais entre todos os países do mundo. Até a próxima.